Eu achava que não ia ser ninguém, mas hoje sou muito feliz. Quero partilhar a minha história porque, na verdade, eu quero que as pessoas percebam que podemos utilizar os nossos problemas como forma de inspiração e para alcançar a felicidade. Foram estas as duas frases que fizeram a Carla ganhar a candidatura ao Pode Acontecer. E agora sim, vamos começar. Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Acontecer, o podcast das histórias que aquecem o coração. O meu nome é Tiago Gonçalves e desde que criei este podcast, que eu sabia que tinha que ser a plataforma para as histórias reais. Independentemente de ser ou não uma figura pública, eu queria trazer aqui pessoas que materializassem o propósito do Pode Acontecer. E a energia, a paixão, a garra com que a Carla agarra a vida fizeram-me acreditar nesta história e convidá-la então a vir ao estúdio para gravar um episódio que no fundo é para te oferecer a ti. A Carla cresceu em Gondomar e já fez tudo. Esta mulher não para quieta, é super irrequieta. Amanhã, para teres uma ideia, vai fazer uma prova no Porto. Porquê? Porque a Carla é campeã distrital trail running, também é federada na Federação Portuguesa de Dança Desportiva, faz danças e vários tipos de danças diferentes. Já trabalhou em call center, num supermercado, numa perfumaria, é monitora de atividades de tempos livres. Tem uma memória incrível, não se esquece de nada e, na verdade, foi aquilo que mais despertou a minha atenção. A Carla tem uma característica que eu gosto muito, que é, ela utilizou aquilo que de menos bom lhe aconteceu e que todos nós temos episódios menos felizes, para se descobrir e, acima de tudo, para contagiar positivamente as pessoas à volta dela. E é isso que vai acontecer contigo ao longo deste episódio. Eu dizia que também pode acontecer contigo precisamente por isto, porque é possível acontecer. E o facto da Carla estar aqui hoje é a materialização máxima daqueles que são então os propósitos do Pode Acontecer. Vamos então deixar de estar com o foco em mim e vamos passar para alguém muito mais importante, que é então a nossa convidada do episódio de hoje, a inacreditável Carla Martins. Muito Olá, obrigada. Carla. Seja muito bem-vinda ao Pode Acontecer. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. E obrigado também por aceitares o desafio quando te comunicámos que tinhas sido a vencedora. Eu confesso-te que estava com algum receio depois de pensares um bocadinho melhor e dizer, se calhar já não me apetece assim tanto, mas fiquei muito feliz quando realmente marcámos este episódio. Olha, Carla, vamos aqui tentar com que as pessoas conheçam a tua história e as tuas características que são incríveis e eu acho mesmo que vão aqui entusiasmar os nossos ouvintes e os nossos espectadores. Portanto, tu nasces no Porto e cresces em Gondomar, mas na verdade logo ali ao início há um pequeno desafio que resulta do facto dos teus pais não terem escolhido se calhar a via mais tradicional, digamos assim, e os teus avós não acharam muita piada. Conta-me lá esta história, assim de forma muito resumida. É assim, os meus avós paternos eram trabalhadores mineiros. Nunca conheci ninguém que fosse mineiro. Incrível. Sério? É verdade. Mas lá na minha zona, em Gondomar... É comum, não é? Sim, era muito comum, porque antigamente ou se trabalhava no campo ou se ia para as minas, não havia muito por onde escolher. E então, pronto, optaram pelo ramo da família, ir para mineiro. Muito bem. Família paterna, muito antiga, muita... Com aqueles valores mais antigos, não é? Mais tradicionais. Muito religiosos, umas regras incutidas neles que... Claro. Pronto, neles e nos filhos. Surgiu, pronto, o facto de... Os teus pais conhecem-se, não é? Sim. Os teus pais conhecem-se, só que optam por não se casar, não foi? Sim, os meus pais são pessoas muito, muito diferentes. A minha mãe é da cidade, nasceu na cidade do Porto. O meu pai em Gondomar, que não é uma aldeia, é uma vila, porque fica a 20 minutos do Porto. E então eles conheceram-se. Namoraram durante 10 anos, não foi? Sim, o meu pai tinha acabado de vir da Venezuela e a minha mãe de Espanha, porque eles foram novos, trabalhar para fora, assim o decidiram. Sabes que o meu pai também trabalha na Venezuela? A sério? Temos aqui uma característica em comum, já viste? Agora? É verdade. Agora, atualmente, é verdade. Mas lá. agora está um bocado mal. Está um bocadinho complexo, sim, mas é verdade. Ou como o pai me diz, mas sim. E então a minha mãe ajudava a minha tia, a minha avó, que tinha uma mercearia no Porto, na Torre dos Clérigos, e o meu pai devia para lá passear de moto,
que a minha mãe diz que ele devia andar atrás das garinas. A espalhar charme, a espalhar charme. E a minha mãe era antigamente e agora é uma senhora, e era uma mulher Uma muito rapariga na bonita, altura, sim, sim. muito bonita e vistosa, e Uhum. que se vestia bem já na altura. E pronto, e ele andava lá atrás dela, não sei o quê. A minha mãe não queria nada com ele, dizia: olha, está andando aqui de moto atrás das garinas, eu não quero. Mas pronto, ele depois era frequente, aparecia lá na mercearia, segundo a minha mãe me contava. E então pronto, acabaram por... mas a minha mãe dava sempre com aquela ideia de querer um rapaz da cidade, não queria um rapaz da aldeia. Mas o que é facto é que se deram muito bem e tu estás aqui. Sim, portanto, a coisa é correu verdade. bem. E é assim, e namoraram 10 anos, até que a minha mãe tinha o objetivo, não muito de casar, mas principalmente de ter filhos. Uhum. Um rapaz e uma rapariga, que era o que ela desejava. Mas o meu pai era mais liberal, Deixa andar, depois logo se apesar vê. de ele de ter aquela mentalidade dos meus avós mais antiga e assim, o meu pai e a minha mãe, neste caso, para aquela idade que eles tinham e tendo os antepassados antigos, já tinham uma mente mais evoluída para aquela altura. Claro. E E então, perceberam que se calhar não tinham que casar. sim, não tinham aquele sonho, mas pronto, os meus avós sempre incutiram que os filhos tinham que se casar pela igreja e ser tudo certinho, tudo direitinho, aquelas regras, casar e ter filhos, não sei o quê. Então não, o meu pai já namorava com a minha mãe há 10 anos e a minha mãe, olha, eu gostava de ter filhos e, não é, Fazer vida, não é? Começar organizar construir, a nossa claro. vida e assim. Porque a minha mãe ficou também sem o pai dela cedo, Claro. e morava com o meu tio e com a minha avó. E então o meu pai, mas eu não pensava em ter filhos. E depois as minhas tias, o meu pai morava era uma casa familiar, e morava com a minha tia e com os meus avós. Então ele dizia assim: eu não quero casar nem tampouco ter filhos. Uhum. E ela estava-lhe sempre a massacrar a cabeça Uhum. para que devia fazer vida. E pronto, isto foi... A minha mãe teve uns 30 anos e a minha mãe é mais nova do que o meu pai, 5 anos. Uhum. E então, pronto, lá decidiram, passado 10 anos, ter um filho. Neste caso, filho. uma filha, tu. Sou eu. E os teus avós não acharam piada ao facto de eles não estarem casados? Sim, eles não moravam juntos, cada um morava nas suas casas. E então, pronto, claro que o meu pai levou na cabeça, os meus avós e assim, e eles ainda não conheciam a minha mãe. E depois a minha mãe, ela ainda não estava grávida, ela já os tinha conhecido, mas achou que eles, pronto, a minha mãe é da cidade e eles mais do meio rural. Uma zona mais rural, uma mentalidade um bocadinho diferente, exato, não é? E ela ficou assim um bocado surpreendida, não é? E depois começou... E pronto, mas pronto, lá vinham assim aquelas discussões e não sei o quê, e a tentarem, pronto, incutir ideias, e a minha mãe é como eu, tem aquelas ideias fixas e... E ninguém lhe diga ao contrário porque não vai acontecer. Não, e o meu pai já, pronto, agora não, mas embora ele já, às vezes, pronto, deixa-se assim um bocado levar, e também como, pronto, ele gostava da minha mãe, e pronto. Mas sempre tiveram aquela ideia e ele... E esse foi então o primeiro desafio que existiu. Exato. Sendo certo que depois, portanto, os teus pais tiveram-te a ti, depois acabaram por casar mais tarde, quando tu tinhas já 3 anos, não foi? Sim. Sendo que o teu pai, como era fornecedor de lojas, viajava muito, não é? Sim, o meu pai sempre foi... Eu recordo-me na minha infância, por acaso há poucas coisas da minha infância que eu me recordo, mas disso recordo-me da infância e alguma adolescência. O meu pai era muito ausente. Achas que isso teve impacto em ti? Sim, também. A que nível? Algumas coisas. Como é que eu hei de... A nível, tipo... no facto de eu me querer apegar às pessoas, mas ter aquela atenção. Achas que isso de algum modo estavas a tentar completar um espaço que tinha sido deixado pelo facto do teu pai, em virtude da profissão, não estar tão presente? Sim, eu até me recordo e recordo alguns momentos, alguns flashes, e em fotos
que no meu aniversário, o aniversário da minha irmã, estar eu, a minha mãe e a minha irmã só as três na mesa com o bolo para cantar os parabéns. E pronto, sim, claro que eu acho que isso fez imensa falta na minha vida. Mas depois também pude compensar de outra maneira, que depois eu agora e na minha adolescência passei muito tempo com ele, mas eu acho que afeta porque inicialmente nós estamos a crescer, estamos a construir a nossa personalidade e isso de facto afeta. Claro, ou seja, o facto de ele não estar teve aqui algum impacto. Tu cresces então com a tua mãe, mas também com a presença dos teus avós, neste caso paternos. A relação nem sempre foi se calhar a mais fácil, a mais harmoniosa, digamos assim. E tu na altura, eu gostei muito quando tu me contaste isto, tu na altura, quando havia assim algumas pequenas discussões, tu tinhas um escape. O que é que tu fazias para não ouvir aquilo e não estar ali? Eu ia correr para o monte e a rua era assim a descer, depois eu moro mesmo perto das montanhas, e então eu começava e descia a rua, começava a correr e lá é ela. E sentia-me bem ali no meio da natureza, ali estava em paz. Eu sempre gostei e ainda agora gosto de paz e sossego. E identifiquei-me muito e vivi muito ali. Tanto que ali a minha infância com os coleguitas, que eram poucos vizinhos, que ali naquele meio é mais população idosa, e então brincávamos, recordo-me de brincarmos lá muitas vezes. Achas que essa era a tua forma de algum modo, controlar a ansiedade que sentias por causa do ambiente familiar, às vezes um bocadinho menos saudável? Sim, porque eu também, pronto, nunca assistia muitas, não era só muitas, eram algumas discussões, não eram muitas discussões, mas eram assim, pronto, impactantes, porque era impactante porque eu às vezes via a minha mãe a chorar. E muitas vezes eu até dizia assim, a minha mãe ainda hoje me diz isso, e eu dizia assim, mãe, não chores, ouve música, e punha lá um piano de brincar e punha música para ela não ouvir, porque ela também era assim como eu, muito intensa, vivia as coisas assim muito intensamente, porque pronto... Claro, eram situações desafiantes, com normal, certeza. Claro, sim. Tu depois também começas a entrar na escolinha, só que na altura, e pelo aquilo que tu me contaste, foi-te diagnosticada uma doença de pele que também teve aqui um impacto na forma como tu te relacionavas com os outros, não foi? O que é que era? Assim, eu fui diagnosticada já há alguns anos, os meus pais andaram comigo em vários dermatologistas, eu experimentei vários tipos de medicação, que não era bem medicação, era mais a nível de pomadas e cremes. Tratamentos, sim. Sim, eu fui diagnosticada com psoríase, não me recordo aqui bem a idade, mas vejo em fotos que eu tinha o tipo de psoríase, não sei se era o gutata, já não me recordo muito bem, mas era o tipo de psoríase dos mais graves, não sei se estou aqui a dizer asneiras, mas era, porque notava-se as manchas mesmo avermelhadas, e ao longo dos anos isto foi-se alastrando para o corpo todo e pronto, depois tive que andar em tratamentos mais sérios, incluído também já fiz aqueles tratamentos dos peixinhos e assim, mas o que me melhorou muito é a praia, o mar, é água salgada, o sol, isso foi melhorando. Depois, na parte da adolescência, foi quando amenizou, não é? E resolveu-se de algum modo. Claro. A psoríase tornou-se assim mais leve. Sentes que nessa altura em que o quadro era um bocadinho mais severo, isso afetava a relação que tinhas com os outros meninos? Sim, porque eu tinha vergonha de mostrar aquilo na escola, não é? O que é que tens e o que é isso? E pronto, não era muito normal, dito normal. E então, pronto, eu até andava com camisolas assim mais compridas no verão para e esconder, tudo, para esconder, porque realmente não me sentia bem, isso afetava a minha autoestima. E falavas com alguém, ou não te sentias bem, partilhavas isso com a tua mãe? Nada. Nunca falei de nada. Porquê? Não sei, sempre tive esta coisa de guardava para mim, guardava e se fosse eu hoje, acho terias que falado? Sim.
E eu acho que isso foi o que também me afetou o problema de faz também, porque isto é tudo a nível também psicológico e, e as nossas emoções acabam por passar também para o corpo físico. Achas que tem impacto, não é? A forma como nós nos sentimos acaba por manifestar-se também Sim. no físico, no nosso corpo. Sem dúvida. Achas que tendemos a não falar daquilo que nos incomoda e é isso que também nos pode adoecer? Sim. Também porque, pronto, às vezes também não queremos estar a incomodar as pessoas. Era o meu exemplo de não querer também estar a incomodar as pessoas com os meus problemas pronto, mas o facto mesmo era guardava para mim somente, mas sim, isso mais tarde manifesta-se sim. De várias formas diferentes. Sim. Ora, tu entras então na escola, isto aqui já com 10 anos, penso eu, da história que tu me contaste, e o que é facto é que os meninos não eram nada simpáticos para ti, pois não? Não. Conta-me lá o que é que se passava nessa altura, que eu fiquei um bocadinho revoltado quando ouvi a história. Porque a minha mãe não queria que eu fosse para as escolas públicas. E o teu pai queria? E o meu pai queria porque ele dizia que eu tinha que ser forte, porque lá está, uma pessoa quando vai para a preparatória já vai assim, e eles conheciam-me, não é? Era assim mais recatada e não falava muito e é diferente uma escola pública de uma escola privada. E então, pronto, e o meu pai tentou convencer a minha mãe e não sei o quê, e tudo muito bem. E a minha mãe pensava como eu ia para uma escola pública, ela pensava que eu ia para o colégio, então ela dava-me a roupa para eu vestir, aquelas sainhas de pregas, como se usava antigamente, assim, as camisas, tipo, eu parecia que ia para uma festa. E então, claro, numa escola pública esse impacto é muito, de hoje em dia, é muito contrastante, não faço ideia, não é? mas Claro. tipo, é um impacto assim forte. Tipo, uma pessoa diferente. A minha mãe sempre gostou de me vestir muito bem, mesmo em casa e assim, ela vestia-me com aqueles vestidos arrojados, ela gostava muito. Ela e a minha avó sempre foram, e eu também, sempre foram muito obcecadas por roupas e modas e acessórios e tudo. E então, pronto, e claro, não por parte da minha turma, que eram assim Tratavam-te mais muito bem, mal, não é? Sim, era mais tipo de fora, nos intervalos e assim, e eu realmente isolava-me um pouco. Ou seja, esses episódios de bullying que tu sofreste, e eu estou a tocar neste ponto porque é uma realidade que muita gente vive também, eu acho que temos que consciencializar quem nos está a acompanhar para isto. Esses episódios que tu viveste, sentes que tiveram impacto na imagem que na altura tu criaste e tinhas de ti própria? Sim, porque é assim, o facto de aquilo que faziam comigo, tipo gozar e assim, chamar Betinha e de sainhas e pronto, não é naquela altura, isto que já foi há alguns anitos, não havia o impacto como há agora falando sobre o bullying. Sim, nem sequer se falava disso, esse conceito não existia. Sim. Mas qual era a pergunta? Peço desculpa. Se achaste que isso tinha de algum modo impacto na imagem que tu criaste de ti própria? Ou seja, o facto de teres sofrido esses episódios se te afetava na forma como tu olhavas para ti? Sim, de certa forma sim. Ao nível da autoestima, talvez, e da forma como te comportavas. Sim, se eu era um pouco tímida e recatada, isso ainda fez com que eu fosse ainda mais. Claro que sim. Na altura, tiveste ajuda para ultrapassar isto ou, uma vez mais, guardaste só para ti e não falaste com ninguém? É assim, eu guardava para mim, mas chegou a um certo ponto que a minha mãe achava, eu mesmo não contando, não é? A minha mãe achou que não estava muito bem, que calava-me e que não queria ir para a escola e assim, e que não queria ir para aquela escola, e então falaram com a psicóloga da escola e isso, sim, ajudou imenso. Foi a primeira vez que contactaste então com a psicoterapia? Sim. Achas que... Eu recordo-me que elas fizeram tipo uns jogos e assim, para me conhecer e ver os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Sim, isso foi essencial. Tendemos a não pedir ajuda?
Achas que a sociedade tende a, de algum modo, esconder as suas fragilidades e tem medo de pedir ajuda? Nomeadamente ao nível da psicoterapia. Sim. Ou é pelo facto de acharem que não vai fazer nada, ou porque têm vergonha, têm aquele receio não sei, de acharem, pronto, a nossa sociedade lá no Norte dizem que os psicólogos não ajudam em nada, é só umas conversas, para isso conversamos com alguém da nossa família ou nossos amigos. Tipo, mas não, tipo, porque são essenciais, são pessoas formadas, estudaram aquilo, estudaram as pessoas e os problemas, e então eu acho que é muito importante recorrer a esse tipo de profissionais. Na altura também, de algum modo, ajudou-te a resgatar um bocadinho aquela alegria que estava Sim. mais recalcada, digamos assim. Muito bem, vamos aqui jogar um jogo, Carla. Tinha-te explicado há bocadinho a rubrica Pode Acontecer. E aconteceu, tens aqui um baralho de cartas. Eu vou-te pedir que baralhes essas cartas e depois, quando quiseres, tiras 3 cartinhas sem ver o que é que está lá escrito. E aí vão estar desafios, perguntas engraçadas, algumas verdades inconvenientes às vezes, mas tudo coisas muito, muito, muito giras. Ora, aqui está, já tiraste 1, 2, 3. Boa, muito bem. Sim, senhora. Vamos começar com esta. Indica a tua crush internacional do passado. Ui. Só uma. Já assistiu esta pergunta à Belinha? Tu gostas tanto da Belinha? É verdade. Quem é que era assim... Crush? Quem? Minha crush? Tua crush. Quem é que te fazia assim sonhar? Na adolescência. Feminino? Ou masculino. Ou Tu masculino. quiseres. É igual. Eu adorava, não sei se é válido, mas adorava o High School Music. Eu focava muito naqueles atores, eu gostava da forma como eles... Aquilo é uma gravação, não é? É um episódio musical, mas gostava, além de gostar da dança, gostava da forma como eles atuavam, sorriam e adorava aquilo. A forma como interagiam. Sim, senhora, Sim. perfeito. Esta aqui não é fácil, mas eu tenho a certeza que tu vais conseguir. Se pudesses implementar uma lei, qual seria? E agora? E agora? E agora? Deixa-me Bebe aqui um para bocadinho de chá. relaxar. Ora, deixa-me aqui também pensar eu numa lei, se eu pudesse implementar, qual é que eu implementava? Eu acho que o meu tema seria a educação. Acho que tentaria de algum modo, eu sei que a educação em Portugal já é tendencialmente gratuita, mas sei que em alguns casos, em estratos sociais um bocadinho mais débeis, nós tendemos a não conseguir chegar a todo lado. Acho que implementaria uma lei que protegesse crianças desses estratos sociais. Seria a minha. E a tua? Eu vou mais para os animais. Ok, força. Porque eu sempre tive animais, sempre convivi com animais, sempre gostei. E choca-me muito o facto de, às vezes, abrir os sites da internet, que eu agora bloqueio aquilo tudo, e ver aquelas notícias chocantes, porque eu não entendo como é que pessoas conseguem maltratar os animais. E então acho que as leis, se fosse eu, tinha aquelas leis, mas muito, muito específicas. Muito bem, sim senhora. Perfeito. Se pudesses anular uma decisão que tenhas tomado na vida, qual seria? São perguntas difíceis. Por acaso, olha que aqui saíram algumas complicadas, saíram. Ai, não sei. Uma decisão. Uma coisa que tu tenhas feito ou que não tenhas feito e gostavas agora de poder fazer de forma diferente. Ora bem. Vou-te dar uma ajuda. É melhor. Então imagina, tu se calhar demoraste algum tempo a pedir ajuda, quando estavas menos bem. Sim. Tens aí um exemplo, se calhar podias ter percebido mais cedo que ao pedir ajuda não é um sinal de fragilidade, mas sim algo que nos vai ajudar, não é? E que nos vai trazer novamente cá para cima. Sim, isso foi é assim, se eu soubesse o que sei hoje, tinha, sem dúvida, porque acho que o impacto seria, na minha vida, seria das minhas circunstâncias, as minhas emoções, a forma como se lida com as coisas ao longo da vida, seria menos impactante.
Muito bem, sim senhora. Ora então, tu continuas a crescer e quando estavas ali mais ou menos com 12 anos, dás uma viravolta completa e começas a tornar-te muito mais confiante, muito mais popular. Acho que o associativismo teve aqui um impacto muito grande em ti, não teve? Sim. Conta-me lá. Eu, de alguma forma, quando fui para a preparatória, passado 2 anos, porque eu, pronto, era focada nos estudos, mas não gostava muito dessa parte, então virei para o associativismo, que não achou muita, o meu pai não achou muita piada. Mas pronto, foi para me focar um pouco no associativismo. Eu sempre estive de alguma forma ligada, iniciei pela dança, era o que eu gostava de fazer. Na Associação Recreativa da Ferreirinha, não foi? Sim, porque a minha terapeuta da escola, quando eu... A psicóloga? Sim. Ela disse, olha, tu não tens nada que tu gostes de fazer? E isso eu recordo-me. O que é que tu gostas de fazer? Assim, eu gosto de música e dançar e assim. Podias ir para uma escola de música? Escola de música não. Aí não gosto tanto. Não. Mas eu pensei, eu gosto de mexer e gosto de música e dança, porque não a dança? E então também tinha umas colegas lá que eram minhas vizinhas, que era que eu convivia, e andavam uma andava no rancho, a outra andava na dança, e era à sexta e ao sábado, a carrinha vinha-nos buscar e nós íamos para lá. E então, até cerca dos 14 anos, eu andei sempre lá, tínhamos saídas, fazíamos coreografias, íamos a concursos, participávamos em festivais. E isso ajudou-te? E ajudou-me muito, muito mesmo. Eu sentia-me livre, não sentia ali aquela pressão presa, como eu era, tímida e recatada e não falava muito. Isso ajudou-me a conviver mais embora tivesse os meus colegas de turma e que eu convivia também, e fazíamos trabalhos, e os meus vizinhos também, que eram os meus colegas de infância, que eram poucos, mas eram bons, e então aquele grupo, e a professora também, que é a Luciana Silva, que hoje em dia tem uma grande escola de dança, que é a UIS, e ajudou-me imenso, tudo aquilo me fez muito bem, e éramos tipo família. E eu adorava aquilo, e desliguei-me um bocado da escola. Os pais não acharam piada essa parte? Não. Ok. Mas na escola, tu também, e pegando aqui um bocadinho no associativismo, também foste para a associação de rádio da escola. Sim, porque nós tínhamos atividades lá na escola e eu adorava aquilo. E era a rádio da escola e organizávamos festas e concursos de dança também, de música, karaokes. Era, pronto, uma associação... Porque na altura eu acho que os morangos com açúcar disputaram também. Pois, porque também havia a rádio do Colégio da Barra, não é? Sim, disputaram assim. E nós fomos buscar essas ideias, como era, pronto, participávamos na associação, íamos buscar estas ideias todas e eu vivia aquilo, eu delirava, eu estava... Mas nessa altura a tua relação com os teus colegas era ótima? Sim, com os meus colegas de turma e assim, depois eu comecei também a socializar mais, já não era tão tímida, já não era tão recatada, então comecei a falar mais para as pessoas e cumprimentar e tudo isso também mudou. Claro, a coisa começa a fluir de uma maneira diferente. Quase estamos aqui a falar de duas Carlas muito diferentes, não é? Uma primeiro muito tímida, muito recatada, que não falava com ninguém, e uma segunda super popular e que já estava na rádio da escola. Isso é algo muito Sim, contrastante. Foi de 8 para 80 mesmo. Como é que se passa do 8 para 80, Carla? É assim, eu acho que o facto de uma pessoa estar ali recatada, presa, mal, e isso se for constatando por algum tempo, chega a um certo ponto que a pessoa diz assim, fogo. Mas o que é isto? Não vivemos, nos divertimos, não convivemos e
E isso deu um despertar. E depois também com a ajuda dos profissionais e da minha família, que também foi sempre um grande apoio para mim, estavam sempre em cima do acontecimento. Claro que muitas vezes deixava escapar, mas alguma recorrência. Claro, e acabou por ajudar, não foi? Muito bem. No 9º ano, há ali uma coisinha, há ali um deslize que te faz repetir o ano. O que aconteceu no 9º ano? Eu estava tão entusiasmada também com o facto de querer ficar naquela escola e tudo, porque também não estava pronta para aquela mudança. E por acaso tive um feliz acontecimento, pronto, que foi uma pessoa mais chegada, eu não sei, agora pode claro que dizer, sim. que acabou por falecer e era um colega de escola e isso acabou por afetar, porque nesse dia que foi o funeral desse amigo, foi o exame nacional, era o exame nacional e deu-me uma branca e eu não consegui fazer o exame e então reprovaste? Reprovei. Achas que isso... Mas também não fiquei muito mal. Porque tu na verdade querias continuar naquela escola. Claro que houve aqui um episódio, Sim. enfim, triste e claro que foi trágico de algum modo, não é? Mas isso fez-te então repetir o ano, o que para ti era algo que tu querias porque tu adoravas aquela escola, certo? Sim. Muito claro bem. Que foi uma coisa negativa, não é? Claro, sem dúvida. Que bloqueou-me mesmo, que não é? Já tinha ido ao funeral da minha avó e assim, e miúda, que nem devia ter ido. Mas este impacto acho que, pronto, foi maior porque também já tinha uma consciência maior, não é? Claro que sim. Concluís o 9º ano e passas para a escola secundária. Sim. E aqui há uma professora que foi assim um bocadinho mazinha, não foi? Sim. O que é que essa professora... que impacto é que essa professora teve na tua vida? É assim, essa professora fez-me ver que... Como é que eu hei de explicar aqui? Claro que não foi... ela não fez o que fez diretamente, não foi... Sim, não foi específico só contigo, não é? Sim, não foi só comigo, mas foi uma situação que de facto nos deixou, principalmente a mim, me deixou um pouco frágil, porque a turma inteira também não se manifestava, não é? Então eu também achava que também não me iria. Não te devias manifestar. Exato. Mas o que é que ela fazia, só para nós percebermos em concreto o tipo de ambiente em que tu estavas inserida? Ela dizia basicamente que nós na área que estávamos inseridos e que não íamos ser ninguém. Porque tu estavas na altura no curso de animadora sociocultural. Sim, sim. E ela achava que essa seria então uma área... íamos ser palhaços, íamos para o circo. Dizia ela. Sim. Enfim, sabes que eu toquei este aspecto porque quando tu estavas a contar a tua história e nas entrevistas que fizemos, no processo de seleção do Pode Acontecer, este foi um tópico que na altura me fez pensar, Carla, porque uma coisa é nós sofrermos bullying por parte de colegas, é algo que não deve acontecer, mas que de algum modo nós já ouvimos falar mais vezes, ou seja, as crianças às vezes conseguem ser um bocadinho menos simpáticas umas com as outras e isto é algo que se ouve mais. Agora, quando estes processos de bullying vêm por parte de professores, eu acho que tem uma gravidade acrescida. Porquê? Porque estamos a falar de adultos, de pessoas que supostamente Sim. já deviam olhar para a vida e já que estão a ensinar e a formar os Exato. futuros profissionais, deviam se calhar ter uma postura diferente. Sim. Eu, por acaso, a minha mãe também tem a mesma opinião que tu e disse, porque é que não falaste e não sei o quê, porque pronto, isso depois já ia por meios mais judiciais e eu se calhar até não falei por isso mesmo. Não... Tinhas receio do que podia acontecer. Mas também, assim, se ninguém falava... Quem era eu? Era assim que eu pensava. E depois, se calhar, também estava numa altura mais fragilizada
E então, por causa daquela relação amorosa que tiveste nessa altura também? sim, namoros de escola e assim. E pronto, e também não tinha aquele impacto, não se falava de bullying. Há uns anos para cá é que esse impacto é que era mais falado, e agora que se fala mais de saúde mental é que uma pessoa puxa a cassete atrás. Mas pronto, entretanto também já me encontrei com essa pessoa e... Claro, e a coisa ficou sarada e não é isso que importa agora. Resolvido, mas na altura, sim, de facto... Foi complexo. Foi. Entretanto, terminas... Porque eu estava na fase também da adolescência, não é? E isso... E na altura é quase como tudo aquilo que nós ouvimos acaba por também ficar aqui gravado. Aliás, tu tens dificuldade em esquecer as coisas, não é? Sim. Mas perdoas com facilidade? Depende da situação, mas sim, normalmente. Acabas por perdoar, certo? Sim, também depende, cada caso é um caso. Claro, sem dúvida. Terminas então o teu secundário e este secundário tinha um estágio incorporado no curso de animadora sociocultural, não era? Sim. Como é que foi o estágio? Foi. Olha, sinceramente, coitados daqueles miúdos. Eles estavam em boas mãos, que eles não saíam da minha beira. Só que eu é que estava bloqueada, mas pronto, conseguia fazer as atividades. Mas estavas normais. bloqueada como assim? A que nível? O que aconteceu? Por causa daquela situação, eu já não me sentia tão à vontade para continuar. E então, para continuar essa atividade. E foi nessa altura complicada, nesse estágio. Mas pronto, eu tinha ido para um colégio até privado, muito bom. E pronto, fiz o meu estágio, mas não como eu queria fazer, com a minha energia, com a minha motivação, porque realmente estava preocupada com alguma coisa, eu não conseguia dar o melhor de mim. E eu, pronto, não gosto de ser perfeita, nem coisa do género, mas gosto de... Estar por inteiro. Sim. Muito bem. Olha, algo que é muito importante na tua vida é o desporto. Tu já fizeste tudo, rugby, natação, trailers e um monte de coisas diferentes. O rugby foi uma coisa na minha vida. Acho que eu não conhecia ninguém que tivesse feito rugby. Como é que isso aconteceu? No do Porto. Porque a minha mãe depois queria que eu estivesse inserida em atividades e assim ela inscrevia-me em tudo. Mas não... Não gostaste? Não. Mas no trail running, tu atualmente és a campeã distrital de trail running, não é? Sim, foi um circuito de séries de trail pela Associação de Atletismo do Porto, que eu fiz as 3 provas completas e saí vencedora do meu escalão. Campeã distrital de trail running séries. Há quantos anos é que... Foi agora este ano. Sim, mas há quantos anos é que treinas? É assim, eu agora certinho foi desde a época do Covid. Eu já participei anteriormente em provas de caminhadas e de trekking e pedestres e corta-mato e mais na escola, provas escolares, também já ganhei tenho lá uma taça em casa. Que até fui buscar ao sótão aqui há dias, lembrei-me. E então... eu fazia mais essas provas escolares e assim, mas agora tem sido recorrente, porque lá está, eu lembrei-me do que a minha terapeuta me está sempre a dizer, porque a última vez que eu tive um episódio tipo de ansiedade foi em 2019, foi na época de Covid, em que tivemos todos que ir para casa, eu estava a tirar o curso de técnica de farmácia, e estava a trabalhar também no infantário, no berçário, e parei de repente e foi o episódio mais recente da ansiedade que me deu, porque lá está, o facto de ter parado despoltou a minha ansiedade de novo. E então falei com a minha terapeuta, isto também, porque ela também já estava a meio de um tratamento, porque eu sou viciada, agora nem tanto, em redes sociais, e então ela disse para fazer essa continuação, diz, tu não gostas de correr e assim gosto, mas eu gosto de correr mais no monte, é mais a minha cena. E ela, pronto, então tens de começar e não sei o quê.
e pronto, desde 2019 que eu... Fazes certinho. Certinho. Tocaste aqui um ponto interessante e olha que não tinha pensado em perguntar-te isto, apesar de tu, a determinado momento nas entrevistas que fizemos, teres tocado a componente das redes sociais. Hoje em dia ouve-se muito. E já falei várias vezes aqui no podcast sobre a importância e os perigos também das redes sociais. Disseste que hoje em dia já não és tão viciada em redes sociais, mas antes eras. Isso tinha impacto na tua vida? Sim, tinha, porque, assim, havia ali, houve momentos, não é? Porque nesses momentos que eu, por exemplo, eu no secundário passava horas e horas no computador na biblioteca, e então não estava com os meus amigos, não convivia tanto e assim, e isso... Claro que afeta sempre em termos de comunicação. Sim, em termos de comunicação e assim afeta. E em termos de ansiedade, achas que isso também contribuía para a ansiedade que sentias, o facto de quereres muito estar nas redes sociais e a alimentar aquela esfera digital? Sim, porque eu passava horas e horas no computador e no telemóvel, porque depois recebia muitos pedidos de amizade e eram muitos comentários, depois eu queria responder a toda a gente e depois punha fotos e participava em eventos e pronto. Era claro que é aquela ansiedade. Mas percebeste a determinado momento que isso já não era tão saudável assim e uma vez mais pediste a ajuda da psicóloga. Sabes que a tua história, e já falámos disto para aí umas 3 ou 4 vezes ao longo deste episódio, sinto que nos momentos-chave da tua vida, quando tu estavas um bocadinho menos bem, foi quando tu pediste a ajuda e foi a psicóloga que de algum modo te ajudou a voltar cá para cima, não foi? Sim, porque eu lá está, como eu tinha dito anteriormente, eu não tinha assim muito... Eu estou a falar muito baixo. Não, é que às vezes não tenho a percepção. O que é que eu ia dizer? Falámos da componente da psicóloga. Sim, como tinhas dito anteriormente, houve alguns momentos da tua vida em que tu não falavas e não pedias ajuda. Sim, porque lá está, como eu sempre fui assim um bocado recatada, reservada, não me sentia muito à vontade. Pronto, claro que os meus antepassados fizeram com que eu não confiasse muito nas pessoas e não me sentia muito à vontade de contar a minha vida pessoal a pessoas de fora e então eu achava que o mais indicado era falar com uma profissional que era apropriada para aquilo E hoje em dia tens sessões de psicoterapia? Sim, mês a mês. Uma vez por mês? E eu acho essencial, eu acho que toda a gente devia ter uma psicóloga na vida, porque ao longo da vida, porque nós passamos por vários momentos, perdas familiares, emprego, doenças, etc. Mesmo para lidar com o stress, e não só, porque a psicologia não é só para... É terapia também para nos orientar a nível profissional e ajudar-nos e acho que isso é fundamental. No teu caso ajudou-te bastante. Sim. E continua a ajudar. Sim. Muito bem. Estabeleceste também um objetivo o ano passado, acho eu, que acho que também que já o concretizaste, que era seres peregrina dos caminhos de Santiago de Compostela, não foi? Porquê? Porquê este objetivo? Olha, eu, como tinha dito, o meu pai é fornecedor, só que depois, como começou a vir para cá as empresas internacionais, ele já deixou de revender para as lojas e acabava por ir para eventos, para festas e para feiras, para mercados. E então, nas férias nas férias da escola, de vez em quando ia com ele. Não gostava muito, mas pronto, ele tens que ir, não sei o quê. Pronto. E tu ias? E eu ia. E então, eu por mim andava sempre a passear. Mas pronto, eu ia com ele e eu via aquelas pessoas aí pelas ruas, porque o meu pai não faz feiras lá no Porto, na zona mais do Porto, perto onde eu moro. Ele faz mais para onde tem mais local turístico, que é mais para a zona de Viana do Castelo. Agora não faz tantas, mas faz Vila Praia de Âncora, Póvoa de Varzim e faz a ver o mar ao domingo. E então nós saímos muito cedo de casa. E eu dizia, fogo, pai, nós íamos na carrinha, eram para aí 5 da manhã ou 6 da manhã. Fogo, para onde é que vão aquelas pessoas com a mochila às costas,
a chover, ou às vezes com aquele frio de madrugada, e ele dizia, olha, vão para o caminho de Santiago e explicam uma história. E eu nunca tive, pronto, nunca mais falei sobre isso. Mas ficou lá. Sim, ficou. E não sei, deu-me um clique e eu gosto muito de Espanha. Gosto muito de Espanha e vou muitas vezes lá. O ano passado, inclusive, ainda foi para lá umas 6 vezes, para aí. Bem, espera lá. Porque tu, quando estavas... Ainda bem que falaste disso. Tu, quando estavas a tirar o curso de animadora de tempos livres, não é? Tu fizeste Erasmus em Espanha. Sim. Gostaste? Foi das melhores experiências da minha vida. Conta-me lá, porquê? Eu recomendo a toda a gente. Foi uma semana incrível. Foi pela Fundação do Porto e juntamente com a Fundação da Catalunha. Foi um projeto de monitora que dá para trabalhar com crianças, que é o que eu estou, pessoas idosas, que era o que eu adorava trabalhar. Sempre gostaste muito de ajudar os outros. Sim, e pessoas com deficiência, que também já trabalhei. E também já trabalhei com o grupo de idosos, mas não como eu gostaria, que era de centro de dia, que agora não está muito disponibilizado. Mas pronto. E convivi com vários tipos de culturas, muçulmanos, colombianos, italianos, espanhóis, porque era muito bom trabalhar com eles, porque eles trabalham mais, não são como nós que somos mais... Eles também são objetivos, mas nós focámos-nos, como é que eu hei de explicar? Se calhar na componente mais processual, não é? Sim, e eles vão buscar, tipo, eles fazem teatro, o trabalho deles é tipo teatro, é as emoções, e eu adorei aquilo. Achas que vivem de forma mais intensa? Sim, intensa e livre. Não são tão presos. Tu falas muito de liberdade. Talvez porque antes não a sentias e hoje sentes atualmente, é um conceito que para ti se tornou relevante. Sim. E eu acho que está a avançar muito rápido, porque anteriormente, claro, vai ao encontro ao que estás a dizer, gostava de ter vivido mais essa liberdade, embora eu tivesse, mas aqueles problemas antepassados prenderam-me de certa forma um pouco, e claro que eu gostava de ter sido mais livre nessa altura. Tu, e eu disse há bocadinho na tua introdução, que foi uma das frases que te fez ganhar a candidatura, foi quando tu disseste, e nem foi na fase inicial de escrita, foi depois que na primeira entrevista que tivemos, basicamente quem nos está a acompanhar, isto teve vários processos de seleção. Primeiro foi um envio de candidaturas em formato escrito, depois foram selecionadas algumas pessoas, fizemos uma entrevista por Teams, na altura foi por Teams, sim, e depois ainda houve uma outra entrevista final, mas enfim, numa dessas conversas tu disseste, eu achava mesmo que não ia ser feliz. E hoje sou tão feliz que até tenho medo que isto acabe. E quando na altura disseste aquilo, eu até me arrepiei e pensei, ok, houve aqui uma mudança gigantesca de postura, de mindset, de forma de olhar para as coisas. Como é que isto se consegue, Carla? Como é que nós passamos de uma altura em que dizemos eu não vou ser feliz, eu não vou ser ninguém, para uma altura em que somos tão felizes? Agora estamos a chorar. Porque assim, uma pessoa, quando se vê mesmo no fundo do poço, tão mal, mesmo mal, e depois passa para aquela fase seguinte de estar bem, descontraída, ter amor por si próprio, é uma coisa... Como é que se ganha amor por nós próprios? Olha, acima de tudo temos que nos respeitar e impor limites também, porque, não é, o facto de... Agora vou falar um bocado dos ambientes mais negativos e mais tóxicos. Isso também faz com que uma pessoa esteja ali abstraída, não tão... Como é que eu hei de explicar isto? No fundo, esse tipo de ambiente acaba por drenar um bocadinho aquilo que tu és, não é? Ou seja, sim, quando estás com pessoas... Porque não és tu, não és tu própria, não é a tua essência. E eu sentia muito isso. E às vezes era obrigada a pôr uma máscara, a fingir que estava tudo bem e não estava. As pessoas diziam, ai, estás sempre bem, estás sempre a rir. E eu dizia assim, mal a pessoa sabe da minha história.
Se soubesse o que vai aqui não dentro, gosto não é? de me fazer de vítima, mas nem nada disso, mas era mais por aí. E hoje em dia, de facto, és uma pessoa muito, muito leve, muito feliz. És uma pessoa positiva hoje em dia. Sim. Já o eras antes ou aprendeste a ser? É assim, não sou, quer dizer, nem acho que ninguém é a 100% positivo. Nem é suposto, nem é suposto. Claro, também tenho os meus momentos de fragilidade e os meus momentos de que eu sou impulsiva e há dias também que estou no dia não, mas não, claro que tento ver, mas sou otimista, sou muito otimista, sim. Quando estás num dia não, o que é que fazes? Deixas de estar ou procuras estratégias para rapidamente voltar cá para cima? Não, tento sempre sempre arranjar a maneira de... Como? Tipo, estando ocupada, falar com alguém, tentar me distrair. No fundo, com que a cabeça pensa em coisas boas, não é? Boas. Coisas que te fazem bem. Fazer Já o que eu fizeste gosto. yoga, não já? Sim, ainda faço. Ainda fazes? Tu conta-me lá, tenho aqui uma prenda para ti, mas quero primeiro ouvir-te falar um bocadinho sobre yoga e a importância da yoga. É assim, eu já tinha ouvido falar há algum tempo, também foi desde a época de Covid que eu comecei. O Covid para ti foi transformador. Foi, de certa forma também foi, que eu comecei a levar ali à regra, porque já me tinham falado, colegas minhas, do yoga e da meditação, e assim, olha, meditação, não, porque a minha cabeça está sempre a pensar o que é que eu vou fazer a seguir. A minha meditação eu gosto e faço por 10 minutos quando posso, é tipo aqueles sons da natureza, relaxante, piano, música clássica, assim eu consigo estar ali por 10 minutos a relaxar, agora sentar ali a pensar em nada não. É um processo, é um treino que vamos tendo, sim, exato. Para mim, e depois pronto, eu pus um bocado a meditação de lado. E o yoga, falaram-me, eu sou seguida em dermatologia e osteopata também, porque mais tarde a psoríase, no meu caso agora não, mas se fosse psoríase grave podia vir podia ser mais tarde diagnosticada com psoríase, como é que se diz? Uma outra condição. Artrite psoriática. Ok, pois que é mais grave, não é? Sim, e afeta os ossos e os tendões, os músculos e assim. E então... Recomendaram-te aí a yoga? sim. Disseram que era bom também para melhorar a postura, porque eu como usei muito tempo o telemóvel de maneira incorreta e o computador, eu Estavas acabei... sempre para baixo, não é? Sim. E então eu faço mais yoga postural, que é mesmo só para... Para endireitar, no fundo, para ter assim uma postura mais... Sim, para ter uma postura melhor. E gostas? Sim, gosto Olha, então, muito. ainda bem que gostas, porque é assim, a patrocinadora do Pode Acontecer é a Yogi Tea, que é uma marca que preza muito o bem-estar e o equilíbrio, e eles enviam sempre uma prenda para cada um dos nossos convidados. Obrigada, Tens adoro. aqui um saco com vários Eu identifico-me mesmo com isto. A sério? Então pronto. Um obrigado muito especial à Yogi Tea por estar ao lado do Pode Acontecer. Olha aí, essa foi a edição de Natal que eles enviaram. Sim. Eles têm vários tipos diferentes. Então. Tem muitos. Por acaso hoje o que estamos a beber não é dessa edição. Exato, esses. Aquele que eu disse que não vou dormir agora. Isso era o bedtime, sim. Portanto, tens aí vários para giro. depois, em casa, com os teus amigos, com a tua família, passarem também um bom momento. Uma vez mais, obrigada. Eu adoro Yogi chá, Tea. por acaso adoro. Ótimo, perfeito. Carla, estamos mesmo aqui a chegar ao final do nosso episódio, mas gostava de te perguntar, e tu focaste muito esta componente da partilha da história para ajudar outras pessoas, que mensagem é que gostavas de deixar para quem nos está a acompanhar e que se calhar pode estar a passar assim uma altura um bocadinho menos fácil e não encontra a luz ao fundo do túnel? Tu hoje que tens tanta luz, o que é que gostavas de deixar? É assim, eu... pronto, o meu objetivo de vir cá ao podcast, que eu também disse que um dia que ia participar. Já participaste, já cumpriste esse sonho, portanto, o Pode Acontecer a cumprir sonhos. E aconteceu. E aconteceu. E deixo já, aproveito também já para dizer que para quem está a passar uma situação menos mal, para não perder a esperança, porque há sempre luz ao fundo do túnel, embora, claro que é muito difícil dizer isto para uma pessoa que está muito mal, que vai ficar tudo bem, mas vai, porque nada é para sempre, e nem a dor que a gente sente é para sempre.
e para procurarem ajuda, para não terem vergonha, porque é uma coisa normal de hoje em dia, tipo, principalmente agora estas novas gerações estão a passar por vários problemas de saúde mental, não é um problema, não é um bicho de 7 cabeças. E não estamos sozinhos. E é resolvido, não estamos sozinhos. E procurar ajuda, procurar coisas para fazer, arranjar sempre motivação, não se isolarem, não estarem sozinhos, procurarem sempre, nem que seja com a família. Claro. No fundo, quando nós partilhamos a dor, acaba por ser mais fácil de desconstruir, não é? E de arranjar uma forma positiva de lidar com o tema. Última pergunta de todas, e tu já sabes qual é que é, porque é sempre a mesma para todos os convidados. Carla, qual o teu maior sonho? Olha, o meu maior sonho é pegar numa mochila às costas e viajar para ir pelo mundo. Quando é que queres fazer isso? Não sei, mas... Mas vai acontecer? Vai. Para breve, tem que ser para breve. Boa. Carla, muito obrigado pela tua presença no Pode Acontecer. Gostei muito de te ter aqui. É como eu também, adorei. Obrigada. Materializaste aqui aquilo que eu sempre dizia e pensava quando me dirigia às pessoas com a frase também pode acontecer contigo. Eu quero mesmo que acredites nisto e que percebas que de facto pode acontecer contigo e quem sabe um dia estás aqui sentado também a conversar comigo. Agora, o que é que tu vais fazer? Like no episódio, comentar, subscrever o canal e partilhar o conteúdo com quem achas que possa usufruir desta conversa. Sabes que encontramos no próximo episódio do Pode Acontecer. Aliás, é o último episódio da segunda temporada. E quem é que será que vem aqui para o último convidado da segunda temporada? Não te posso já dizer. Já sabes que é sempre às sextas-feiras que é anunciado o convidado da semana seguinte. Portanto, temos encontro marcado na quarta-feira a partir das 9h30. Vou estar em direto a responder a todas as perguntas, comentários que tenhas a este episódio. E lembra-te sempre quando estiveres assim menos bem, que há uma luz ao fundo do túnel e que também pode acontecer contigo.